Manu, professora, doutora Manuela Screaming, como você está? Oi, Bi, eu tô bem. Hoje tá lindo, sol maravilhoso, dia gostoso por E de aqui. onde O tu frio foi falas? embora. De Aqui, onde tu aqui o falas, frio, o Bah? frio foi embora, né? Porque semana passada deu até neve por aqui. Fiquei sabendo. Então, agora E, a gente gente, ela tá, não mora nos Alpes, ela mora no Paraná. só em Curitiba. Curitiba. Muito bom. Aqui também o frio foi embora. Tá um dia super quente, super bonito hoje. Sim, a primavera tá chegando, né, Bi? Eu tava no Ah, quintal agora, tava ali curtindo o sol com a Heloísa, a minha bebezinha, ela e tá com quanto tempo 7 tá, meses. Elô? 7. Meses. Ai, que E a gostoso. gente, ela é super parceira, assim, a gente fica ali no quintal e curtindo o sol e tal, Essa é a e parte gostosa da gente morar em casa nessa época da pandemia, né, Manu? nem fale. E aí, olha só, né, lembrei, a gente tá sempre pensando, né, em yang, energias, né. E aí eu comentei com meu marido que as folhas do pé de caqui tinham caído todas, né? Nosso pé de caqui dá muito fruto aqui. E sempre no inverno, né? Uma frutinha de inverno. E aí caíram todas as folhas e agora, hoje, assim, tipo, de ontem para hoje, surgiram as primeiras folhinhas, assim. Ai, que lindo. Aí ele falou, daí eu falei, nosso pé de caqui tá nascendo as folhinhas e tal. Aí ele olhou, a minha mente já, a medicina chinesa, né, já é o Yang surgindo, né, pelas É o Yang folhas. surgindo dentro do Yin, que delícia! E por falar em Yang surgindo dentro do Yin, né? O Yin é essa coisa muito da clausura, né? Que a gente está passando agora. A gente está num momento super Yin com essa pandemia. Já estamos há mais de 5 meses, né, Manu? Fechados, estamos com o nosso consultório presencial fechado, né? Sim, E aí, quando você chega nesse ápice do fechamento do Yin, um Yang surge, não é verdade? é E lindo, né? aí, assim, você tem uma bebê de 7 meses, eu tenho um bebê de 2 anos, nós duas somos acupunturistas, fitoterapeutas, professoras, estávamos sempre, eu indo para Curitiba, você vindo para São Paulo, para a gente estudar, trabalhar juntas, né? E essa pandemia Sim. aí, e também o fato de estar com crianças pequenas deu uma freada na gente, né, Manu? Mas o que eu gostaria de compartilhar com outras pessoas da nossa profissão, né? Falar um pouquinho do que a gente tem feito, porque graças a Deus o nosso trabalho continua. Os nossos pacientes estão sendo atendidos, né? Eles estão se tratando. Então eu queria falar desse yang que saiu de dentro do yin, dessa ideia que a gente teve de dentro dessa clausura, né? De uma forma de tratar as pessoas. Manu, como é que você tem feito isso? Olha, ontem até um grupo de amigas, assim, uma delas tá fazendo tratamento fitoterápico para menopausa. Começamos há umas 2 semanas atrás, né? E aí ela comentou com esse grupo de amigas em comum dela, olha, tô tomando os chás e assim, se você não tiver nenhum problema, você inventa um, porque o chá é muito bom. Sim. E assim, o tratamento é muito legal, porque assim, a gente teve que mudar a nossa forma de atendimento, né? E eu assim, tô vivendo pandemia e puerpério, é o combo, né? As duas coisas. Então, para mim foi o Yang que bateu nas minhas costas, né? Vem e me empurrou para fazer coisas que eu já precisava fazer e que eu via com um pouco de dificuldade, né? Mas que a pandemia foi um empurrão bem interessante, né? E aí a gente, como acupunturista e fitoterapeuta, acaba limitando, né, o nosso atendimento e eu, pelo menos, não tenho atendido com acupuntura até então, apesar que as pessoas estão já querendo, perguntando, né, porque a Sim. gente vai voltar, mas eu ainda não me sinto segura para voltar por outras questões também, né? Mas a gente consegue fazer um tratamento tão bacana com a fitoterapia à distância para qualquer lugar do mundo, E né, com Bianca? isso, e com a psicoterapia também, né, Manu? Porque a Sim, gente tem todo esse acolhimento do paciente nesse momento, porque
com você isso deve estar acontecendo, mas pacientes meus que dormiam bem passaram a ter insônia, pacientes na menopausa, os sintomas pioraram, pessoas com problemas de pele, os problemas pioraram, pessoas com transtornos psicológicos, psiquiátricos, chegaram assim de explodir no início da pandemia, pacientes com síndrome do pânico, crises de pânico, né, crises de ansiedade muito graves. Muito. E de repente, né, crise de asma, bronquite, aquela do fígado que a gente sabe que tem tudo a ver aí com a parte emocional. E além da fitoterapia, eu tenho prescrito os pontos de coriô da mão. Que Né? legal. A gente usa o bambuzinho, né? Pega os pontos da acupuntura coreana e a pessoa mesmo, inclusive eu tratei mais de 60 pacientes que estavam com Covid, né? Não só com as ervas, mas com essa prescrição das mãos, os pontinhos de reflexo do pé. Faço vídeo de pontos de acupuntura para eles pressionarem, que a gente sabe que a pressão dos pontos também funciona. Sim. Então, olha quanto recurso a gente tem, Manu. E o que está me deixando triste é ouvir um monte de gente fechando clínica, entregando consultório, sabe, se afogando em dívidas. Então eu te chamei hoje para a gente conversar um pouquinho com essas pessoas e dizer para elas que elas têm um monte de opções, não é? Sim, sim. Eu também gosto muito da abordagem dos florais de Bach, né? Porque assim, a proposta dos florais é justamente a autocura, né? Então, a simplicidade dos tratamentos, né? Claro que sempre ter um terapeuta te orientando é bem legal, mas, por exemplo, você tomar um floral emergencial, né, num momento que você tá com angústia, que tá tudo isso acontecendo e você não tem para onde correr, né, tá muito sozinho. Então, a pressão de pontos é excelente, excelente, e é muito rápido, né, o resultado. Eu gosto muito, porque aqui é mais frio também, mas eu gosto muito de usar as bolsinhas térmicas, né? As Ai, bolsas de água quente, a delícia! moxa. Esses dias eu mandei também para um paciente uma leva de ervas, né, para o tratamento. A gente faz para cada 15 dias, né, faz uma consulta e esse acompanhamento. E ela também estava com dores e tal. Puxa, a acupuntura é tão legal para as dores, né? Mas agora não dá para fazer, então você vai apertar os pontos, você vai receber a moxa em casa e vai pedir para alguém fazer em você. Seu marido vai aprender a usar. E ela achou assim maravilhoso o resultado para as dores, tanto as bolsinhas para aquecer, né, a região e tal. Então, assim, tem tanto recurso, tem tanta coisa boa, né, nesse E momento. Manu, você concorda que, porque, por exemplo, né, eu convivo muito com japoneses e principalmente imigrantes que vieram de Okinawa, né, que foram os imigrantes que vieram depois, né, do Kasatomaru, vieram depois. Tanto que muitas das minhas pacientes nem falam português, né? Elas chegaram aqui, tem o quê? 30 anos, 40 anos, né? E como eles são muito de viver na comunidade deles, essas senhorinhas nem falam português. E elas, desde que chegaram aqui, eu aprendi muita moxa com elas, eu aprendi muito guaxá com elas, né? Por quê? Porque Delícia. elas falaram que como elas cresceram num ambiente de guerra, né, no Japão, em Okinawa, e depois vieram para cá numa situação onde não tinha acesso ao hospital, eram muito pobres inicialmente, não sabiam falar a língua, todos os problemas dos bebês ou das pessoas em casa, elas mesmas faziam a moxa, elas mesmas faziam uma sangria, uma ventosa, mesmo em bebê recém-nascido que tinha febre ou tinha icterícia. Tanto que eu aprendi várias manobras com elas de tratamento de recém-nascido. E você vê, pessoas que não têm nem primeiro grau. Sim. Né? E que trazem uma sabedoria milenar lá do outro lado do mundo e que tem toda a humildade de te ensinar, né? Então você não concorda, Manu, comigo quando eu falo que a gente está precisando educar o mundo para o autocuidado? Ah, sim, né? É a cura do yin, né, Bi? É a cura do yin, porque a gente falando nessa coisa da pandemia, né? Como a gente teve que se voltar para dentro, como a gente teve que retornar para nossa casa interior e de repente olhar para as coisas que não eram tão bacanas na gente, nos nossos relacionamentos em casa, na família, né?
porque aquilo ficou potencializado ali. Antes, não, eu saía, vou para o meu trabalho, depois eu volto, e tem aquele conflitozinho ali, mas eu lido e amanhã é um dia novo. E aí, de repente, a pandemia veio e a gente se viu obrigado a encarar, olhar mais, né, de perto, né, para as coisas que a gente precisa modificar. Então, eu vejo muito esse retorno do Yin, né, porque a nossa sociedade Yang, ela entrou em colapso, né, é o que eu acredito, né, a pandemia foi, assim, o ápice do Yang, né, e o colapso do Yang para ele se transformar no Yin, não é assim na medicina chinesa? É assim, né? Quando a gente chega no verão, né? A gente chega no máximo do calor, né? Das flores se abrirem e de repente a coisa começa a se fechar, as folhas começam a cair e aí você chega num ponto de neve semana passada, né? No máximo do Yin, do frio do inverno, e hoje você vê folhinhas nascendo. Não é? Sim, E um mar de assim, primavera, que eu tô, assim, toda primaveril aqui, ó. ai, que delícia! Eu tô meio inverno ainda. Mas aí você pensa assim, né, Manu? Que no início da pandemia, eu acho que todo mundo ficou muito assustado. E eu fiquei muito assustada. A primeira semana eu pensei, meu Deus, como que eu vou sustentar meus filhos? Né? E aí é aquilo. Eu tive que olhar tanto para dentro, tanto que chegou um ponto que você parece que se esmaga por dentro, e aí as ideias, você está exprimido, as ideias começam a sair. Sabe quando você espreme, né? Um tubinho assim, e a coisa começa a sair? Aí veio a questão da acupuntura coreana, da pressão dos coisas que você relembra, que não usava mais tanto. Porque, ó, a gente, desde a nossa época de estudar fitoterapia juntas, a gente já tratava pessoas em outros países, né, Manu? Em outros estados. Sim. Então, quer dizer, isso também eu quero que sirva de inspiração e motivação para os acupunturistas e mesmo quem não é acupunturista, porque a gente precisa, inclusive o nosso mestre Hussein, eu vou fazer uma entrevista com ele nessa próxima semana, ele falando, quebrando essa coisa de que para ser fitoterapeuta, trabalhar com ervas chinesas, você precisa ser acupunturista. Isso não é verdade. Né? Porque você pega assim na Coreia, por exemplo, ou em muitos lugares da China e do Japão, o médico só é acupunturista ou ele só é fitoterapeuta. Você trata com uma ou com outra. Exatamente. E aqui os acupunturistas acham que depois que você ficar bom em acupuntura, você pode começar a tratar com as ervas. O que você poderia dizer para essas pessoas, para os nossos colegas da medicina oriental, Manu? Eu como farmacêutica de formação, eu me sinto na obrigação moral de trabalhar com a fitoterapia, mas demorei muito tempo para chegar aqui também, porque via muitas limitações e, assim, o que eu gosto muito de falar que essa limitação tá aqui na cabeça da gente, porque não é difícil, né? Ó, as ervas estão aqui, ó, na minha casa. Lindas, beijo para elas. Lindas, ó, tá aqui, eu tô aqui tomando, ó, né? Qual é a dificuldade? Né? A gente compra com um clique, compra de qualquer lugar do mundo. É verdade. Né? E ervas de qualidade boa. Então, assim, o que mais me trouxe à fitoterapia foi assim, a percepção de quão é importante esse estudo, porque ele é muito profundo e vai além do que a gente entende de diagnóstico. A gente fica muito, às vezes, naquela coisa de escolher pontos e tal. E com a fitoterapia, a gente vai, assim, aprofundando tanto no nosso diagnóstico, a gente vai compreendendo o paciente. Eu sempre pensava uma coisa assim, eu queria tanto ter uma visão de raio-x, eu queria olhar para a pessoa e ver toda aquela energia, onde está, onde não está, e de repente você estuda e a pessoa começa a contar, né, o que ela sente, e você vai juntando as coisas, não mais em gavetinhas, né, de síndromes e coisas que às vezes não fazem muito sentido, sintomas... De diagnósticos pré-estabelecidos, né? Exatamente, aquilo quebra a tua cabeça e você fala, esse sintoma não bate com nada, e você fica tentando encaixar aquele sintoma em alguma coisa, e, nossa, de repente faz assim, né? Tudo clareia, você começa a entender melhor. Então, assim, eu acho que todo mundo tinha que estudar
a fitoterapia, a Aliás, acupuntura. imagina uma mãe, porque, ó, pensa, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha de 17, uma filha de 9 e um filho de 2. Cada um com seus mimimis, né? Aham. E a gente tá 5 meses aqui, e claro, eu também como enfermeira sempre levo eles nas consultas, né? Sou muito rígida dos dois lados nesse sentido de estar sempre olhando o que pode estar acontecendo com eles. Mas tudo resfriadinho, dor de barriga, dor de dente, dor de cabeça que aconteceu desde o início da pandemia, eu trato em casa. Ai, Eu não maravilhoso. preciso tirar os meus filhos de casa, expor ninguém, ir para um médico. E tenho, Manu, ensinado muito as mães que são mães de pacientezinhos meus e pacientes minhas que são mães e pacientes minhas que são filhas. Trata a sua mãe. Eu te envio a moxa, você vai lá, você vai fazer assim, faço o vídeo, envio. Mas, Manu, eu acredito que, claro, com os pontos a gente consegue prescrever, fazer vídeos, tudo e tratar as pessoas à distância? Consegue. Mas como o nosso grande professor de Hunyuan também, né, o Dr. Yaron Seidman, que a gente teve o super prazer de estudar com ele, a acupuntura para ele é uma coisa secundária também, né? Na verdade, a Total. última coisa que ele utiliza é a Uhum. acupuntura. Então, a primeira coisa é o quê? É o frio e o calor, as massagens, as ervas, né? Exatamente, exatamente. Porque a acupuntura, a gente sabe que se o coração da pessoa estiver fechado, no sentido dela tá com medo, dela tá assustada, dela não gostar da agulha, ela medo da picada, ela já libera cortisol, ela já bloqueia a ação da acupuntura. Se ela tiver dúvida, agora a erva, ela com dúvida, coração fechado ou não, a erva vai fazer o papel dela no organismo da pessoa, não é? Não, maravilhoso, maravilhoso. Você falando de criança também, a Elo agora começou a introdução alimentar Ai, que e é gostoso. normal, né? A gente sabe que o desenvolvimento energético do bebê ainda tá, né, da parte digestiva ainda está acontecendo e tal. Então, aí teve alguns perrengues, né, de adaptação, de constipação, né? Sim. E aí eu fico só ali olhando a linguinha dela. Esses dias começou a nascer o primeiro dentinho. Oi, que Aí, uns bonitinho. dias antes, Bi, a língua dela tava roxinha, assim, meio mais purpúrea, né? Um pouco mais escura. E eu olhei aquilo já falei, meu Deus, a língua dela tá assim, que estranho, por que será que a língua dela tá assim? Porque bebezinho, né? Tem a língua maravilhosa, né? Exatamente. Aí não deu outra, menina. Deu acho que uns 2 ou 3 dias, o dentinho dela nasceu. E a Você língua voltou ao acredita? normal, a E a cor, língua né? voltou ao normal. Pois é Gente, não aquela é demais? estagnação de algo que quer romper, né? Então, Exatamente. assim, eu acho legal que às vezes tem pacientes meus que eu sempre educo muito eles a olhar a língua, a observar coisas mais importantes, né? E aí eles olham, olha, Bianca, minha língua tá assim, você acha que eu devo fazer isso? Eles não me ligam perguntando o que fazer. Eles já me dão propostas de Aham. autotratamento, você entendeu? E aí, às vezes, eles falam: olha, Demais. minha cunhada me mandou essa língua dela aqui, eu falei para ela fazer isso, está certo. Porque, Uhum. gente, eu não ganho nada segurando o conhecimento para mim. Nada, 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 Nada. nada. E para mim, quanto mais pessoas começarem a se tratar sozinha, mais tempo sobra, né, Manu, para a gente educar, para a gente levar essas informações. Então, por exemplo, hoje eu tenho acupunturistas amigos meus que falam assim: nossa, Bianca, eu me arrependo tanto de não ter feito fitoterapia nessa época de pandemia, né? É, nossa. E aí eu falo, tudo bem, mas a gente tem que entender que pode ser que essa não seja a primeira, quer dizer, não seja a última pandemia que a gente viva na nossa vida. Então vamos aprender uma lição? Começa a estudar, tem tantos sites bons, né? Tem. Uhum. E assim, hoje a gente tem a formação aí do professor Hussein disponível, né? É só caçar, é só procurar e começar a lidar, porque também a fitoterapia do estilo Hunyuan que a gente estudou, por exemplo, a gente usa alimentos como medicamento, né, Manu? Exatamente, exatamente. É, e Então, dá um até, exemplo pra gente de ervas que todo mundo tem em casa e que a gente usa para tratar. olha, esses dias eu tratei uma amiga que mora aqui na praia. Ela estava com uma enxaqueca crônica, assim, então aconteceram vários fatores que emocionais, né, que antes da pandemia ela perdeu o emprego,
Então, aí chegou a pandemia e tudo mais, então foi uma questão emocional bem importante para ela, né? Uma capricorniana, porque eu também gosto muito da astrologia, então, assim, para os capricornianos, esse ano da pandemia está sendo, É difícil, né? sim. E aí eu mandei para ela no Sedex, não, mentira, alguém levou para ela, dessa vez não foi Sedex, a flor de crisântemo, que é o jurruá, e a hortelã, que é a hortelã, né, gente? Todo mundo tem Hortelã, em gente. casa. Hortelã. E aí, só que assim, a diferença, né, que às vezes as pessoas vacilam um pouco na fito é a quantidade de erva, né, Bianca? Porque é uma grande quantidade de erva que a gente vai usar, não é aquele chazinho da infusão que a gente está acostumado, Sim, né? da Leão, né? O saquinho lá da Isso, Leão. exatamente. Então, assim, claro, ela já tinha chá de hortelã em casa, já tinha tomado, mas daquela forma, né, mais a combinação do crisântemo, porque ela era aquela dor de cabeça bem frontal, Bem aqui nos frontal. olhos, fundos dos olhos, né? Então, na fitoterapia, a gente sabe que tem o tropismo das ervas, né? As folhas, as partes aéreas vão tratar mais as questões ligadas à cabeça, né? A parte mais superior do corpo, e limpar calor, que é a função do crisântemo, a E ação do de, hortelã. né? E do hortelã querido, maravilhoso, que eu amo. Então, assim, coisas simples que a gente tem, assim, ela não acreditava, porque ela passou meses com essa dor de cabeça, todo dia. E aí a dor de cabeça e a Chazinho de insônia, né? folhinha tratou. Chazinho de folhinha, um chazinho, Então, ó, né? vamos pensar em outras coisas que as pessoas têm no armário. Ó, dor de ouvido de criança, um chá de cravo, uma compressa de Uma cravo, compressa, não uhum. é? Com óleo de cravo assim quentinho. A gente pensar num resfriado, inicialmente, a raiz da cebolinha, aquele bulbo branco, aquilo corta o início do resfriado como ninguém. Resfriado já está um dia, chazinho de gengibre com canela, não é? Tantas coisas que dentro da fitoterapia a gente aprende, né? E que não precisa buscar um remédio. Outra coisa, Manu, que assim, não sei você, mas a maioria dos meus pacientes reclamaram no início da pandemia, hoje já está todo mundo se cuidando, mas é insônia, né? Exatamente, Por quê? Porque exatamente. esse calor, essa agitação mental que fica durante o dia, a pessoa não se livra dela à noite, né? E aí fica esse calor acontecendo na cabeça. As mulheres também, que já estavam na menopausa, que os sintomas de calor pioraram. Aí eu gostaria de discutir um chazinho que todo mundo pode usar tranquilamente com você, que são duas coisas que todo mundo acha. Um é a hortelã, lógico, e a outra é a folha da moreira, a folha de Ah, sim. amora. Vamos falar dessa combinação? Fala um pouquinho dessa Maravilhosa, combinação pra maravilhosa. gente, Manu. Ai, gente, bom, aqui em casa também tem a moreira e também então cheia de frutinhos, né? Interessante só um parênteses aqui, né? Porque cada parte da planta pode servir para algum tipo de desequilíbrio, né? Então, o fruto da amoreira, né? Aquela amorinha preta, é um tônico de sangue. Maravilhoso. E assim, ela dá agora, nessa época que a primavera tá, né, que a gente está Olha que colocando lindo. aquele yang para fora, né, que as pessoas que têm o joelhinho lá desacelerado, né, que estão deficientes no sangue, o fruto tá dando na época certa, né. E a folha, aí já é outra função, né, a folha da moreira, função de limpar o calor de fígado. Um monte de gente conhece a folha da moreira para tratar os sintomas de calorão da menopausa também, Ó, né? esse Com calor de fígado hortelã. que você comentou, pessoas que têm muito pesadelo, pessoas que têm sono muito agitado, pessoas que despertam demais à noite, né? Pessoas que têm perda de xixi à noite, que isso é o yang escapando, né? Então imagina aí um chazinho da folha de amoreira, espremendo ali a amora junto, né? Você tem um tônico de yin de sangue, né? Limpa esse yang que tá voando, a pessoa dorme Aham. melhor, acorda melhor, né? E junto com hortelã, que também limpa esse calor que fica do diafragma para cima. Eu lembro, minha avó me falou que quando ela era criança, lá na roça, né?
Minha avó, filha de imigrantes espanhóis, cresceu na roça, ela disse que todo transtorno psiquiátrico que fosse de muita ansiedade, muita agitação, eles tratavam com hortelã. Uhum. Diz que fazia chás fortíssimos de hortelã, né? Para Olha pessoas, só. crianças que tinham surto, né? Mulheres com depressão pós-parto que começavam a surtar. Ela falou: não, hortelã a gente sempre tratou para quem tinha problema na cabeça. Assim, Uhum. porque quando ela me via tomar hortelã, ela perguntava: você tá com algum problema na cabeça? Eu falava: ah, não. Aí ela: então não é para ficar tomando isso aí. Olha a sabedoria, Aham. não é? É maravilhoso, maravilhoso. É incrível. Essa tua avó era uma sábia, hein? Ai, minha Tem avó era várias histórias da sua avó. maravilhosa. Adoro Ah, histórias das sempre. nossas ancestrais Histórias de maravilhosas, vó, sim, sim. né? Nossas raízes, né, Manu? É isso Então, aí. Manu, assim, eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre como a gente pode ajudar essas pessoas que estão com crises de ansiedade, com crises de pânico, um chazinho que elas possam tomar. Vamos falar, de repente, a gente pode falar aí da aplicação do calor ou do frio, vamos falar do triângulo da ansiedade, né, para as pessoas pressionarem esses pontos. Hoje de manhã eu estava fazendo uma palestra e foi a primeira vez que eu dei uma palestra ao vivo para o maior congresso da América Latina e eu ia ser a primeira. Né? Então, eu estava nervosa, lógico que eu estava. Aí, como meu braço estava para baixo, eu estava aqui pressionando. PC6, pressionei C7, P9, fiquei tranquila e aí a minha palestra saiu, escorregou que nem quiabo. Oh, Né? maravilha. Não, esse ponto já me salvou Isso. também, sabe? Quando eu fui para a China a primeira vez, assim, eu estava muito ansiosa também, mas muito ansiosa. Aí o avião decolou, aí eu comecei a sentir meu estômago, gente, meu estômago embrulhado, embrulhado. Eu falei, gente, não posso passar mal aqui, que mico. Não é? Na hora eu falei, pericárdio 6, e catei, ó, e apertei, mas apertei, gente, apertei dos dois lados, deu, assim, o avião subiu, estabilizou, tudo se acalmou, né? Eu Bela, falei, linda, plena. não, pleníssima, vamos pra China. Tô pronta, China, lá vou tô eu, indo. né? Mas, gente, olha, esse ponto foi, sabe, assim, o interessante, né, um ponto de ansiedade que atua aqui na região do epigástrio, né, combinado com outros pontos aqui, a gente sabe que são excelentes para essas náuseas, a gestação, né, quem tem a náusea da gestante nos primeiros meses ali, é um pontinho, existem até umas pulseirinhas, né, com o, Esse com o ponto, botão aqui, né, então, assim, a esse língua do ponto, punho, 3 dedos abaixo, bem no meio isso. aqui, né? Mas tem que apertar com gosto, né? Eu vou pintar aqui porque a gente vai falar dele. Enquanto eu pinto os pontinhos, o que você acha que a gente poderia fazer em relação à aplicação de calor para ansiedade, para insônia, Manu? Olha, para ansiedade, gente, eu gosto bastante de usar aurículo, assim, a automassagem do lóbulo da orelha, me lembrei agora, assim, para insônia e ansiedade, é maravilhoso, dor de cabeça, porque o lóbulo da orelha é a região da cabeça, né, corresponde à cabeça. Então, todas as questões ligadas à cabeça, a massagem aqui, esfregar bastante esse lóbulo é maravilhoso, né, Bia? Eu gosto tanto da moxa Okiu também, não sei se você usa no ponto C7, né, no próprio Sim, pericárdio agora 6. sim, como as pessoas que a gente está ensinando com certeza não vão ter moxa, então eu fiz o desenho dos pontinhos aqui para ela aprender a pressionar, Aí, como é? né? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Ó, a gente chama de triângulo da calma, né? Triângulo de tratamento da ansiedade. Então, como é que a gente marca esses pontinhos? A primeira coisa é quando você dobra o seu punho, tá vendo que fica essa dobrinha aqui? Então a gente tem um pontinho bem aqui em cima da artéria ulnar, né? Um poço, porque todo ponto de acupuntura é um poço, né?
E depois a gente tem esse outro poço em cima da artéria radial. E, gente, é bem na dobra. Então, você tem esses 2 pontos aqui, ó. Ó, tá vendo que entra um poço aqui, ó? Ó, eu consigo colocar meu dedo bem no fundo desses 2 pontinhos, tá? E aí, depois, eu vou fazer uma linha no meio desses tendões, né? Tá vendo os 2 tendõezinhos aqui, ó? Desenhei uma linha e vou medir 3 dedos da linha do punho. E aí eu achei pericárdio 6. Então eu vou ter aqui ponto 9, fonte de pulmão, que ele vai relaxar o seu diafragma para você respirar melhor. Vai permitir que essa energia que está em cima desça, né? Aí a gente tem aqui, ó, C7, que é um ponto de terra, um ponto que harmoniza o coração, né? Ele dá uma baixada no fogo do coração. E a gente tem por último aqui, ó, pericárdio 6. Então, você aperta os 3, você pode começar. Eu gosto de começar pelo pericárdio, né? Eu gosto de pegar primeiro o pericárdio, depois eu pego o pulmão, depois eu pego o coração. Mas, gente, a ordem dos pontos não vai alterar o viaduto. Agora, a única coisa que é muito importante, toda vez que vocês forem fazer qualquer tratamento, se vai massagear uma língua primeiro, depois... Ah, uma língua é ótimo. Se vai massagear uma orelha primeiro, depois a outra, ou apertar ponto no pulso, no corpo ou no pé, né? E depois o outro, mulheres sempre começam pelo lado direito, depois vão para o lado esquerdo, e homens começam pelo lado esquerdo e depois vão para o lado direito. Então, o que eu falo para os meus pacientes? Tá com insônia? Ó, faz um chazinho. Você vai pegar 300 ml de água fervendo, coloca um sachê de camomila e 2 de hortelã e deixa lá, né? Você toma esse chazinho devagarinho, vai sentindo, absorvendo ele devagar e vai pegando os pontinhos. Manu, tem paciente que fala que não chega no segundo punho, já quer ir para a cama dormir. Então, olha que maravilha. Eu adoro, adoro, adoro de paixão a lavanda, né? Porque eu trabalho também com aromaterapia. Então, a lavanda é super potente, porque ela é indutora do sono também, né? Então, fazer esse ritual que você falou do chazinho e colocar a lavanda ali nessa história, né? Uma gotinha que você coloca na palma da mão, esfrega e faz uma conchinha e vai ficar inalando por alguns minutos ali. Você pode pingar uma gotinha no teu travesseiro, né? Para ter uma noite gostosa. Pode colocar no ambiente, num difusor, no quarto, né? Bem legal também. Eu amo lavanda. Tem incensos de lavanda também, não tem? Tem incenso também, tem incenso. Eu não sei qual que é a ação terapêutica daí, mas o óleo essencial eu adoro também fazer diluições com óleo de semente de uva, um óleo hidratante, né? Aí você faz aquela massagem nos pés antes de dormir, o corpo absorve também por outra via, pela pele, aí não mais inalatória, né? Vai absorver e também vai ter essa mesma ação, porque assim, os óleos essenciais são extremamente fortes, extremamente concentrados, então a ação é imediata, né? É imediata. Falando de pontos também, outros queridinhos que eu gosto são aqui os 4 cavaleiros. Você gosta? Nossa, que delícia! Maravilhoso, gosto né? Muito. Em volta de onde foi um dia a nossa moleira, né? Exato, aqui é onde você dá uma apertadinha e você sente, tá uma dorzinha, né? E aliás, gente, esse pontinho ele é bom até para hemorroida, viu? Maravilhoso. Esse é um pontinho ótimo para hemorroida. Quem tá com hemorroida, mulher pós-parto, né? Super, esse pontinho, ele é ótimo aqui no cocoroco. E aí a gente tem 4 pontinhos em volta. Então, você pode até abrir, pegar essa região da mão aqui, ó, e massagear, né? No sentido horário, essa região. Vocês vão ver que ela é um pouquinho dolorida, mas conforme você vai massageando, vai ele massageando. solta. Ah, sim, ó. Só assim com as pontas dos dedos. Também. Maravilhoso, né? Nossa, mais gostoso ainda quando tem alguém para fazer, né, Manu? Um cafunézinho, quem não gosta, não é? E aí, Manu, eu esses dias, eu tive uma aula muito legal de MBA e o professor citou um exercício de mindfulness que eu falei, ai, que cópia mais
descarada do Yin e do Yang. Então eu queria compartilhar com você e com todo mundo que estiver vendo esse vídeo também. Fala que quando chega a noite, né, para você poder relaxar e esvaziar, que é isso que a gente quer fazer, né, dormir vazio, você deita, aí você inspira imaginando tudo que você quer em azul, as palavras em azul, que é a cor do Yin, né? Então, ó, paz, tranquilidade, um sono tranquilo, reparação do corpo. Você imagina essas palavras entrando pelo seu nariz na cor azul. E aí, na hora de expirar, você expira as palavras, as coisas que você não quer na hora de dormir em vermelho. Preocupação, raiva, medo, ansiedade, entendeu? E aí você vai fazendo isso até você se sentir vazio. E eu testei no meio do exercício, eu durmo, tá? E aí, gente, para quem acorda meio devagar, para quem acorda meio, sabe, descarregando para fora da cama, você faz o exercício contrário. Você inspira em vermelho energia, pique, garra, inteligência, criatividade e expira preguiça, bunda mole, se arrastar, entendeu? Cansaço, e faz esse exercício de manhã para você também levantar no Yang, né? Então é justamente isso, a gente absorver esse Yang de manhã, movimentar essa energia de manhã e repousar e se fechar à noite. Por isso que é tão importante, né, a gente conhecer um pouco dessas duas energias. Você estava falando num vídeo super legal disso também, sobre os formatos das mulheres, né? A mulher coxinha, a mulher esfirra, e mostrando como que essa energia flui no nosso corpo, o Yin e o Yang, e aí eu me identifico com essa, me identifico com aquela, estou mais Yin, estou mais Yang, então eu começo a me perceber melhor. Isso é autoconhecimento, é autocura. Quanto mais a gente acessa formas de se conhecer, melhor, né, Bianca? E a gente falou tanto Manu, de Yang, e o Yin que tá aí. Isso. E a gente entender que qualquer emoção tem que ser acolhida. O medo é aquela emoção que ela encerra o nosso rim, ela congela a gente igual a água do inverno, não é? Agora, por que o seu corpo está mandando um sinal para você parar? Para você congelar? Para você pensar melhor antes de tomar uma atitude? Será que é porque você não está muito destrambelhado? Não é? Por que a gente sente a raiva? Eu adoro a raiva. Porque a raiva é assim, tira a bunda da cadeira e se mexe. Você não tá feliz nessa situação. Vamos mudar alguma coisa? A raiva, ela é a emoção do vamos mudar aquilo que tá te deixando infeliz. É colocar limites, né? Às vezes nas pessoas quem que tira a gente do sério, né? E a tristeza, por exemplo. A tristeza, ela faz a gente olhar para aquilo que está faltando e decidir se aquilo que está faltando é realmente importante para a gente ser feliz, não é? E aí a gente também tem a oportunidade, porque às vezes tem gente que fala, não pode reclamar. Pode sim, porque quando você reclama, você esvazia, né? Ai, eu não tô saindo. Ai, meus filhos estão presos dentro de casa. Ai, eu tenho menos paciente, babá. Aí quando você termina, parece que vem uma vozinha de fora falando assim, mas você tá vendo que você tem tanta gente que tá pior que você, que não tem casa, que tá numa UTI, que tá... E aí, de repente, você esvaziou aquilo que tava te machucando e você consegue enxergar à sua volta 10 mil motivos para ser feliz, para ter gratidão. Né? A tristeza é importante. Né? Então tem gente que fala, é tão importante ser feliz, mas peraí, ser feliz demais também machuca o coração, causa euforia, causa ansiedade. Gasta energia, né? Demais, né? Sim, então é aquela coisa de você tem que estar feliz e às vezes estar triste, às vezes estar com raiva e às vezes ficar reflexivo, pensativo. Né? Eu acho que a gente validar isso, né? muito tempo numa emoção só. Exatamente, cultivando ali, né? Cultivando frustração, cultivando mágoa, agredindo o fígado, né?
E isso que você falou bastante é bem interessante, porque socialmente as emoções não são bem aceitas, né? Você, uma mulher com raiva, né? Os orientais, assim, mais rígidos na questão emocional também, né? Mas a gente precisa mudar esse conceito. Todas as emoções são bem-vindas, elas existem por um motivo, né? E a gente olhar para essa margem do positivo, ou do que é bom, do que é legal e do que não é, e perceber que você não precisa se identificar com nenhuma delas, porque você não é elas. Sim, você é o que está passando por isso. Você, né? Isso. E outra coisa interessante também é da gente não ter essa, né, culturalmente, essa coisa de acolher as nossas emoções, de sempre negar, né? Não, eu não estou triste, eu sou sempre feliz, eu estou sempre super legal, as redes sociais mostrando pra gente, às vezes, Sim. quanto a gente é pequeno, quanto o outro é mais feliz e mais tudo, né? E a gente não. E a pandemia, né, você falou uma coisa bem legal no começo, de quanto esse yin foi espremendo a gente tanto ali dentro, né, e eu acho tão lindo essa inteligência intuitiva que surge da pressão do yin, né, se transformando numa ação logo depois, né. Então a gente precisa passar, a mulher passa por isso, né, a cada ciclo menstrual, veja, próximo, né, dessa energia mais de você tá menstruando, você tá ali numa alquimia muito grande, né. Então, você precisa, acho que nós como mulheres, né, entrar mais em contato com essa questão dos nossos ciclos também, que é super importante, da gente perceber em que momento que a gente está mais yang, mais para fora, mais produtiva, mais criativa, né. Eu percebo, por exemplo, em mim, que um pouco antes da minha menstruação, um pouco antes da minha ovulação, desculpa, esse movimento interno, assim, né, do corpo criando um óvulo, uma coisa tão interna, assim, né, você tá numa energia, eu, pelo menos, me percebo assim, pode ter pessoas que se percebam diferentes. Mas a minha criatividade que lua que a pessoa ovula, não é? Exatamente. Você tá fazendo um trabalho sobre isso, né, Manu? Eu tô num projeto bem legal, o projeto Quatro Luas, que traz várias ferramentas de autoconhecimento, mas principalmente a medicina chinesa, né? E da gente perceber em cada fase da lua, em cada ciclo, né? Desde a lua crescente, que é a que a gente está agora, a questão astrológica, qual que é a influência da lua lá fora. Então, por exemplo, estou na lua crescente agora lá fora, mas eu estou na minha pré-menstruação. Então, será que a lua lá fora, crescente, vibrante, me fazendo ir para fora, né? Tá combinando com o meu momento aqui, do dia da minha menstruação? Exatamente. Como que eu percebo isso? Para algumas mulheres, esse yang tá mais para fora, ela pode sentir, né, que a energia quer se comunicar mais com o externo, outras podem perceber que estão mais internas ou não. Tinha até a questão das mulheres menstruarem antigamente nas luas cheias ou na lua nova, né? Mas hoje em dia a gente já perdeu tudo isso, porque a gente não tem mais a influência, né? Então, mas você concorda que essa época de pandemia dá oportunidade da gente resgatar isso? Não, você não acredita, assim, eu tô fazendo esse trabalho e com alguns grupos também, né? E imediatamente quando a gente começou, todas, na próxima reunião, no próximo encontro, todas estavam menstruando. Isso foi agora, na pandemia. Acredito. As 5 mulheres menstruando ao mesmo tempo. Quando eu fazia faculdade nos Estados Unidos, quem morava no mesmo dormitório menstruava na mesma semana. Incrível, né? Menstruava na mesma semana. E olha, aquele nosso grupo das mulheres que mudam o mundo, um grupo enorme, a gente tá começando a menstruar tudo junto. Isso junto. Porque as reuniões são online, Manu. Mas não tem mais separação. Quer dizer, tem uma nos Estados Unidos, você tá no Paraná, eu tô em São Paulo, tem outra lá no fim do mundo e a gente tá menstruando praticamente junto. Sim. Né? Para as pessoas também entenderem, Manu, que essa distância física não significa nada. Uma mãe, por exemplo, quando eu estava nos Estados Unidos, às vezes minha mãe me ligava e falava, Bianca,
que está acontecendo? Ela estava aqui no Brasil e ela sentia que eu não estava bem. Sim, sim. Lembra antes do celular que às vezes a gente pensava em alguém, o telefone fixo tocava e era aquela pessoa? Sim. Mas a coisa mais incrível que eu acho é como a gente começa a perceber sincronicidades das coisas, né? A gente está experimentando isso no nosso grupo de mulheres. Uma está assistindo uma série, a outra também está assistindo a mesma. Uma está envolvida com um Sim. determinado tema, a outra também está. Então, essa coisa das mulheres juntas, né, do yin, surge de dentro, né? Uma energia que vem interna e vem ser compartilhada. Mas É o que está oculto que vem. a gente passar por esse trancamento, né? O que é muito triste, que o ser humano precisou ser punido de uma forma tão grande, porque já nos primeiros 10 dias de pandemia, eu perdi uma das minhas melhores amigas, Oxe. ela 30 e pouquinhos anos, super saudável, quem diria? Eu imagino quantos milhões de famílias estão chorando, lamentando a perda de pessoas que elas amam. Mas nesse momento que a gente quer gritar, chorar, xingar o vírus, xingar a China, xingar todo mundo, a gente tem que pensar assim, que quanto maior o yin, maior o yang. Uhum. Isso significa, então, essa é uma mensagem que eu gostaria de terminar a nossa conversa passando para as pessoas, que se a dor e o sofrimento de tudo isso que a gente está passando é gigante, isso significa que todos nós teremos a possibilidade de trazer algo lindo com isso. Você concorda, Manu? Concordo. E assim, você ainda mais expert no ano do rato, né? Onde tudo isso está acontecendo e faz todo sentido. Isso aí é um tema para uma próxima conversa nossa, né? Sim, sim. Porque é Ixi, a gente tem super muito tema de interessante. conversa. É. Muito, 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 muito. Mas eu acho que, bom, como eu falei para vocês, para mim é o combo, é pandemia e puerpério, né? Então, é muita transformação, é muita coisa diferente na vida de todo mundo, mas eu acho que o mais importante é a gente ver como a gente tem redes de apoio, como a gente tem Sim, pessoas próximas de nós que estão dispostas a nos dar maior força, pegar na nossa mão e falar, venha comigo, sabe, estou aqui, vamos nos unir, vamos fazer algo diferente, crescer. Eu acho que sim, tá Manu. difícil, tá difícil sim, mas isso mostra a potência que a gente tem e que a gente pode desenvolver daqui para frente. É como se a gente estivesse fazendo aquela musculação bem, bem forte, né? É aquela que eu faço com a Ficando Jordana, né? grande, Por vídeo. É. Jesus, aquela mulher. E você vê, eu ficava tanto, ai, não tenho tempo, pagava Smart Fit, não ia na academia, pagava aula de balé e dança do ventre e não ia porque era longe. Aí todo mundo disponibilizou as coisas por Aham. vídeo. Eu tô Aula de conseguindo fazer yoga, tudo. aula de Aula de yoga com a yoga. Cíntia. Nos Estados Unidos ela Ó, dá aula de yoga pra gente. pensa no seguinte. Eu tenho uma cliente que ela dirigia 3 horas, era 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Ela falou, Bianca, agora que eu estou trabalhando de casa, eu estou estudando inglês, espanhol, estou fazendo pilates. Então, assim, Maravilhoso. vamos olhar para o lado bom. Porque, infelizmente, o lado ruim, a gente não tem controle, né? Então, é aquilo, quando a gente se forma acupunturista, que a gente faz aquele juramento de que Deus ajude que eu tenha sabedoria de mudar aquilo que eu posso e de saber lidar com aquilo que eu não tenho controle, não é? Que às vezes é a perda de um paciente, que às vezes é uma doença que você não pode interferir e não consegue Uhum. curar. Então a gente está num momento que não tem o que fazer, gente. Eu, na minha visão pequena, micro das coisas, enquanto a gente não tiver uma vacina comprovada aí, a gente não pode nem pensar em tentar voltar ao normal, não é isso, Manu? Não. Então, até lá, é a gente usar, poxa, né? Vamos conversar com as pessoas, o nosso grupo também cheio de ideias, né, Manu? Não, eu acho que assim, é usar o lombo do boi, não é? Isso no ano do rato. Vamos Isso. deixar as pessoas curiosas para saber sobre isso. Sim, É sim, incrível essa sabedoria da filosofia chinesa, dentro da medicina, dentro do zodíaco, toda a filosofia
taoísmo, de meditação. É uma coisa muito linda que ajuda a gente demais, né? A gente se conhecer, a gente somar, a gente trocar informações e saber como conduzir a nossa vida de um jeito melhor, né? E Manu, vamos terminar mandando uma mensagem de motivação para os nossos colegas da medicina chinesa para aprenderem fitoterapia, né? Vem com a gente, vem com a gente. A gente tá doido para ensinar. Eu adoro ensinar, adoro falar sobre a fito. A Bianca foi minha mestra, foi minha professora de fitoterapia, que eu sou muito grata por ela ter aparecido no meu caminho, e a gente, assim, vem desde então fazendo tantas coisas juntas e aprofundando o nosso conhecimento e sempre trocando. E a gente gosta de falar e gosta de trocar, então vem com a gente. E outra, Né? imagina a gente formar um grupo de mulheres, ó, vamos lançar esse convite? Para um Vamos, grupo de mulheres acupunturistas que querem aprender fitoterapia? vamos nessa. Vamos, ó, tá o convite aí, né? Se inscreve no canal, coloca comentário. Você com a acupuntura, de repente, você precisar de uma ervinha, porque existem ervas gentis, né, Manu? Que não tem Sim. problema a pessoa. E aí, se aparecer muitas questões, Manu, do pessoal perguntando, a gente pode fazer vídeos como hoje a gente fez uma prescrição perfeita para insônia. Triângulo da ansiedade, né? Massagear os lóbulos da orelha e tomar chá de folha de amora com hortelã, não é? Até meditação, todo mundo pode usar. Inspira azul, expira vermelho. Você sabe lá. que o Qigong é muito legal, né? Eu tenho feito algumas orientações de Qigong. O Dr. Yaron, nosso professor, né? Ele sempre falava uma coisa que eu acho muito legal, porque na prática do Qigong, às vezes a gente acha que tudo é muito rebuscado, muito difícil, que a gente não vai poder fazer. E não é. E ele sempre fala isso, assim, a diferença entre o certo e o errado é fazer e não fazer. Então, o errado é não fazer. Então, vamos aprender a fazer Qigong, vamos aprender a respirar, a fazer meditação e movimento. É vocês acharem que porque vocês não podem receber um paciente no consultório, vocês não têm nada para oferecer para ele, não é? Conversa com ele. Muitas vezes, só de você conversar com o seu paciente, o pulso dele regula. Não é, Manu? Sim, você pega um pulso, aí começa a conversar. Chega no final da conversa, você vai ver o pulso do paciente está regulado. A fisionomia muda, né? Totalmente. Ó, a gente aqui, como que a gente começou e como a gente tá terminando a nossa conversa. Não dá nem vontade de se ligar. Delícia. Não é? Muito bom. Ai, Manu, super gratidão. Adoro. Tá, então vamos reforçar aí pro pessoal com insônia, esses 3 pontinhos, a lavanda, a massaginha no lóbulo da orelha. 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros aqui no cocoroco. Né, essa meditação de colocar o yin azul, coisa refrescante para dentro, o chazinho, tá, de hortelã com a folha de amora, e qualquer um pode fazer isso, e nossos amigos acupunturistas, todos vocês, porque eu, na minha experiência, eu trabalhei 16, 15 anos, 14 anos como acupunturista, antes de começar a aplicar fitoterapia. E eu me tornei outra profissional depois da fito. Sem dúvida. E vi isso acontecer com a Manu e com tantos outros colegas aí de trabalho. Então, não deixem de fazer. O ponto que você ia aplicar no seu paciente, ensina ele a apertar junto com você. Ele está lá junto com você fazendo. Ele vai te dizer que está melhor. Não abra mão dessa ferramenta maravilhosa que você tem, que é a acupuntura. Mas comece a utilizar os chazinhos, que você vai ver como que vai ser bom para todo mundo. Maravilhoso, Manu, adorei. Obrigada. Gratidão, meu amor. Obrigada, E gente. aí vamos esperar os comentários e o que o pessoal pedir pra gente gravar o vídeo da próxima semana. Isso mesmo. Gratidão, meu amor. Beijo. Um beijo para você e um beijo para todos. Até Tchau. mais.